Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que nos dá a fé para tomarmos posse das suas promessas, ele venha sobre todos, para que todos tenham consciência do poder de Deus, o poder do Espírito Santo faz dentro de uma pessoa que ouve e obedece a sua palavra. Eu gostaria de dividir com vocês essa palavra, porque a gente fala tanto da palavra, da obediência à palavra, da fé na palavra, de ouvir a palavra. E a gente sabe que, infelizmente, há muitos, e não são poucos, que creem na palavra, mas não têm a mesma crença para si mesmas, não têm a fé que agrada a Deus, infelizmente, porque são pessoas imbuídas de uma religiosidade. E por causa da sua religiosidade, elas se acham no mais profundo da alma, lá no fundilho do coração, elas se acham merecedoras. E elas, mesmo achando-se merecedoras, elas ficam patinando, engatinhando nas igrejas e não conseguem uma vida estável, de qualidade, que Deus promete àqueles que o seguem. Deus promete maravilhas para aqueles que obedecem. E obedecer é a manifestação da fé, é a mais verdadeira manifestação da fé. Então eu queria dividir com vocês esse texto de Mateus capítulo 8, quando Jesus entrou em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O que era um centurião? O centurião era um homem sujeito a autoridades. Ele era comandante de 100 soldados, por isso é chamado centurião. Então, ele comandava uma tropa de 100 soldados. E o que acontece? Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou sujeito, sou homem sob autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Quando ele falou assim, Jesus disse, ou melhor, Jesus maravilhou-se. Jesus maravilhou-se ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo
que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer, em todo o mundo, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Que maravilha. Quer dizer, Israel, que deveria ser o exemplo para o mundo, porque foi o primeiro a receber a palavra de Deus, foi o primeiro a ter contato com Deus. Eu diria, foi o primogênito de Deus aqui na terra. O primogênito, o povo primogênito de Deus. Jesus é o primogênito, filho de Deus. O povo de Deus, primogênito era o povo de Israel. Jesus diz assim, nem mesmo em Israel achei fé, encontrei tanta fé. Quer dizer, no mundo inteiro, só em Israel, que deveria ter a fé suficiente, não tinha. E Jesus viu nesse homem, nesse centurião, que havia a fé pela qual ele se maravilhava, Jesus se maravilhava, que é o que Deus quer ver em nós. Ele quer, muito legal, ele está buscando pessoas em que ele possa se maravilhar, se alegrar, porque a fé agrada a Deus. A fé, esse tipo de fé. Veja que esse tipo de fé não é uma fé egoísta, não é uma fé para si, para os seus familiares, para os seus entes queridos, para o seu marido, sua mulher, seus filhos. Não. Essa fé que o centurião mostrou era por o seu criado. Aí você diria, sim, mas ele queria que o seu criado ficasse curado para poder servi-lo. Então ele era coegoísta. Não. Esse homem, ele não tinha, com certeza, não tinha um só criado, ele tinha vários. Mas ele poderia descartar esse criado e colocar outro no seu lugar, que iria fazer o que ele mandava. Então, a fé desse centurião agradou a Deus porque ele focou, o centurião focou a sua fé em Deus para ajudar, salvar um homem que seria descartável sob a orientação lá daquele centurião. Porque o centurião era um soldado romano, ele estava ali para manter a ordem, para manter a diretriz de Roma, cobrar os impostos, impor a vontade de Roma, do Império Romano, para com o povo de Israel. Então ele era um homem de autoridade superior, mas ele pensou no seu servo, que estava sofrendo terrivelmente. Esse é um detalhe que vale a pena você pensar. E ele diz mais, ele diz, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. É verdade. Como um comandante incrédulo, diga-se de passagem, ele era um comandante incrédulo, então ele deveria ser mau também no exercício do seu trabalho. Ele deveria ser rigoroso com os seus soldados. Então, ele sabia que não tinha nenhum mérito, que não merecia nada. Que bacana isso, que legal. Ele sabia que não merecia nada, que era um João Ninguém. Então ele diz, Senhor, em outras palavras, eu sou um pecador. Eu sou realmente um pecador. Eu reconheço que sou um pecador.
Eu sei. Mas por conta disso, eu não sou digno de que o Senhor chegue debaixo do meu telhado. Meu telhado. Mas dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Jesus, obviamente, tinha que estar maravilhado, porque essa é a fé. Essa é a verdadeira fé. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, um homem de autoridade, com autoridade. E eu falo isso, eu falo para os meus soldados, fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem. Eu mando matar, eles matam. Eu mando deixar com vida, eles deixam com vida. Essa é a verdade. Ele era um soldado, ele era um comandante. Para manter a ordem, ele tinha que ser rigoroso. Ora, ele exaltou a autoridade do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que ele se viu pecador, sem mérito diante de nosso Senhor, ele também ele valorizou a autoridade da palavra de quem tem a autoridade, o poder de quem tem a palavra para dizer faz isto, faz aquilo e as coisas acontecem. Você entendeu, minha amiga e meu amigo? Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e se viu numa condição semelhante. Porque ele era um homem de autoridade. Ele sabia o que era o poder de uma palavra. O poder de uma palavra. Ele sabia. É claro que Jesus já sabia que esse centurião viria até ele. É claro que Jesus já sabia, tinha discernimento para saber que esse homem iria manifestar essa fé. Mas ele quis deixar registrado esse acontecimento para que nós, seguidores, discípulos do Senhor Jesus, venhamos aprender a fé e não nos deixarmos levar pela religiosidade, pela frequência na igreja. A pessoa, às vezes, é frequente na igreja, ela pensa que ela merece. E a outra que não é frequente na igreja, crê, poxa, eu sou pecadora. E olha só, o pecador teve fé na palavra de Jesus. E o religioso, que a gente vê muito, não tem fé para crer naquilo que Jesus falou. Tem fé para estar na igreja, mas não tem fé para exercitar essa fé na palavra de Deus. Obedecer essa palavra de Deus. Porque quando ele está falando aqui de fé, quando a Bíblia fala de fé, está ligando a fé com a obediência. Da mesma forma como Jesus usou a palavra, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, o amor na palavra de Deus, o amor de Deus está ligado ao verbo dar. Amar é dar. Amar é dar. Foi isso e é isso que eu tenho aprendido. Assim como fé está ligada à obediência. Se não há obediência, não há fé. Então não tem nada a ver de sentir, eu estou sentindo isso, eu sinto fé. Não existe isso.
Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Essa é a realidade. Fé é uma questão de obediência. Seguir aquilo que está escrito. Por isso Deus fala, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas fará o que me apraz. A palavra de Deus significa a autoridade do Todo-Poderoso. Ele enviou a palavra e a terra, que era sem forma e vazia, teve luz, teve vida, e etc, etc. Então, Jesus sabia que esse homem, centurião, esse soldado, comandante, apesar de pecador, ele tinha uma fé inteligente, uma fé que era aplicável à sua vida constante, porque ele dizia para os soldados, façam isso, eles faziam. Então ele disse, eu reconheço em ti que a tua palavra, em outras palavras, Jesus estava dizendo, o soldado, o centurião disse para Jesus, olha, eu creio na tua palavra, envia uma palavra e o meu servo será curado. E então, diz aqui Jesus, diz o texto que, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E é isso que Deus busca em cada um de nós. Não é porque eu sou um pregador da palavra de Deus, eu sou um servo de Deus, que automaticamente eu tenho fé, eu estou revestido de fé para fazer tudo o que eu quero, não. Nada disso. Deus me tem dado fé. E a fé de acordo com a minha capacidade de administrá-la. Mas é claro que essa fé é dirigida por ele, vem dele. Lembra que falamos ontem? É Deus que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu não tenho toda esta fé que eu gostaria de ter. Mas a pequena fé que me foi dada, eu procuro multiplicar, eu procuro reverberá-la, passar, transferir para outras pessoas. Jesus está buscando pessoas assim, pessoas que, sim, Senhor, mas eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, mas envia só uma palavra. Envia uma palavra, porque só a tua palavra já é suficiente. Eu fico pensando, se Jesus encontrasse muitos membros de igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, encontrasse muitas pessoas que estivessem nessa situação do centurião e Jesus dissesse para ele, não, eu vou lá na sua casa e irei curá-lo. A pessoa, sim, não, Senhor, não. E arranjar todas as condições para levar Jesus até a sua casa, levar Jesus até o seu hospital, levar Jesus até a prisão, levar Jesus aonde quer que estivesse a pessoa aflita, o seu aflito, o seu ente querido aflito. Mas o centurião, que não tinha nada de religioso, que não merecia nada, tanto não merecia, que ele chegou ao ponto de dizer, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas eu creio na tua palavra. E isso agradou ao Senhor. Minha amiga, meu amigo,
nós não somos dignos de nada diante de Deus. Nada. O que Ele faz por nós é pela sua misericórdia e compaixão. Todavia, essa misericórdia dele para conosco não é porque nós merecemos, não é porque nós temos saldo para com ele, não. Mas é por causa da fé na palavra dele. O justo viverá pela fé. O Oséias diz lá, se eu não me engano, o justo viverá pela sua fé. Então você tem que viver pela sua fé. Eu tenho que viver pela minha fé. E isso é que nos justifica diante de Deus. É isso que nos faz merecedores. Aquele centurião, ele não era uma pessoa merecedora, ele não merecia, mas tornou-se merecedor quando ele creu na palavra de Jesus. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então não fique buscando nas outras pessoas misericórdia, compaixão ou dó. Use a sua fé. Você não crê em Jesus? Você não crê na palavra dele? Se você crê nele, você crê na palavra dele. Se você crê na palavra dele, você crê nele. E mais, você crê que ele está vivo. Quando a gente crê em Jesus, a gente crê que ele está vivo. Tão vivo quanto esteve na época que esteve aqui atrás, há 2000 anos atrás. Não importa. Eu não vi, não sinto, não toco, mas eu creio que ele está vivo. E ele vê você, vê a mim, ele vê cada um de nós. E ele atende de acordo com essa fé, esse tipo de fé que você crê e espera. Não é aquela pessoa que crê, mas fica procurando ver ou ver sinais, ou sentir alguma coisa. Não. Quem crê, espera e vai alcançar. Essa é a realidade. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que nós levamos para as pessoas em todo o mundo. Não é uma fé erudita, não é uma fé filosófica. Eu não me importo com as palavras. Às vezes usamos palavras, termos, que nem deveriam ser usados, mas nós queremos despertar a fé pura, a fé na palavra do Criador. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua situação, use essa fé que você tem aí, por menor que seja. Use essa fé. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amanhã estaremos falando mais a respeito da fé que justifica, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que faz o coração sossegar, a fé que traz a paz. Quando a gente usa a fé inteligente, a fé na palavra de Deus, nós somos perdoados e recebemos paz. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.